Olá, é, hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2020, e ontem, terça-feira, 21 de julho, foi o 80º aniversário do pernambucano Marco Antônio Maciel. Isso me foi lembrado por outro pernambucano, o Magno Martins, dono do blog mais combativo do Recife, talvez o mais combativo do Brasil, né? E com a Nélida Pion, que também era a grande escritora, que era grande admiradora do Marco e que foi citada de forma indireta, através do seu livro que está aqui, O República dos Sonhos, no poema que eu disse ontem, em homenagem a um grande amigo dela, o maestro Severino, e a sua querida amiga, a musa do Severino, Maria da Glória Gadelha, Glorinha Gadelha, né? Pois é, hoje nós vamos conversar aqui sobre as relações espúrias entre Fabrício Queiroz e o capitão Adriano da Nóbrega, o passa-moleque que o governo Bolsonaro está querendo passar como reforma tributária da volta da CPMF com nome novo e a permanência do Fundeb financiando a educação numa fragorosa derrota do governo que pode se transformar numa vitória, nós vamos ver como. Então, quero aqui saudar a volta às manchetes do grande repórter Ricardo Brandt, que cobriu para o Estadão toda a saga da Operação Lava Jato em Curitiba e agora está acompanhando no Rio as investigações da Polícia e do Ministério Público Estadual a respeito do inquérito da ligação, né, entre essas figuras conhecidas, aí, o Fabrício Queiroz, o guarda-livros da família Bolsonaro, e o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, da milícia de Rio das Pedras e do Escritório do Crime, né, uma empresa de assassinatos que estaria envolvida, inclusive, na execução da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes. Pois bem, a relação entre os dois, Fabrício e Adriano, começou nos anos 1990. Eles eram policiais militares e passou por 2003, quando a dupla foi alvo de uma investigação de homicídio, e chegou pelo menos a dezembro de 2019, quando uma foto de uma reunião da mulher do Fabrício, Márcia Aguiar, com a mãe de Adriano, Raimunda Vera Magalhães, e o advogado Boto Maia, de confiança do Flávio Bolsonaro, patrão na Alerj do Fabrício, reunidos para mandar recados para o Adriano, segundo os investigadores, né? O Adriano estava escondido na Bahia, na região do Morro de São Paulo, e foi morto por policiais fluminenses e baianos numa evidente queima de arquivo, né? E desde que ele estava foragido, porque a prisão foi decretada, o Adriano ficou mais de um ano foragido e protegido por uma rede de amigos, sendo um deles o Queiroz, de acordo com a investigação. Assessor do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia, Queiroz é apontado pelo Ministério Público e pela polícia como o guarda-livros, como eu falei, o contador. Assim como o contador do Al Capone, que foi responsável. Olha o Arthur aqui, voltou aqui para comentar. Deve estar gostando, né, do comentário, né, Arthur? Pois o Queiroz e o Nóbrega se conheciam desde os tempos do batalhão, lá da PM, em que os dois se viram juntos e foram juntos acusados do assassinato de um suspeito de tráfico na Cidade de Deus, em 2003, durante uma abordagem. E essa apuração até hoje, 2003, ou seja, 17 anos, ainda não foi concluída. O Adriano da Nóbrega foi expulso da corporação e condecorado com a medalha Tiradentes pelo Flávio Bolsonaro na cadeia e homenageado com o discurso de Jair Bolsonaro na Câmara e com a presença do atual presidente, então deputado federal,
no julgamento no qual ele foi condenado. O Queiroz foi nomeado para o gabinete do Flávio na Alerj em 2007. No mesmo ano, a ex-mulher do capitão Adriano, Daniele Mendonça da Nóbrega, foi contratada para trabalhar no escritório. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Daniele e Raimunda Vera Magalhães, mãe do miliciano, contratada em 2015, receberam R$ 1 milhão de salários da Alerj entre 2007 e 2018, supostamente sem nunca ter dado 1 minuto sequer de expediente. Isso é o bastante para caracterizar aquilo que se chamam carinhosamente, né, de rachadinha. Não tem nada a ver com rachadinha. Isso é um peculato, ou seja, crime de apropriação de dinheiro público para fim privado. É corrupção na veia. É organização criminosa. É isso aí. E lavagem de dinheiro, 4 crimes, pelo menos 4 agressões ao Código Penal. Os investigadores conseguiram rastrear, inclusive, depósitos de R$ 400 mil de Adriano na conta administrada por Fabrício Queiroz, com dinheiro ou sem origem ou lavado numa rede de restaurantes da família Nóbrega, lá nos domínios da sua milícia. O segundo tema que eu quero abordar aqui, aliás, antes de sair desse caso, eu quero lembrar que a cariação do Flávio Bolsonaro tem um pequeno problema. É que ele não contou, e até agora ninguém sabe, por que é que o Jair Bolsonaro demitiu a Natália, filha do Fabrício, e ele, Flávio, demitiu o Fabrício, quando, segundo o Paulo Marinho, amigo e suplente do senador Flávio Bolsonaro, foi consultado sobre um vazamento que um policial federal bolsonarista teria feito da Operação Furna da Onça, na qual o movimento financeiro do Fabrício foi colocado em discussão pelo Conselho de Controle da Atividade Financeira, o COAF, que à época era ligado ao Ministério da Fazenda, passou pela Justiça e terminou no Banco Central, né? Bom, a respeito do passa-moleque, é o seguinte: o governo Bolsonaro apresentou 1/3 de uma reforma tributária que vem promovendo e que vem prometendo há muito tempo, né? E o grande destaque dessa reforma, entre aspas, é uma tal contribuição sobre bens e serviços, CBS, lembra até o nome de uma rede famosa televisão americana, né? Que vai ser criada a partir da unificação do PIS/COFINS, mantendo uma tributação menor para os bancos que pagarão 5,8%. Aqui tem 2 características do liberal Paulo Guedes. A primeira é os bancos sendo aliviados, né? E a segunda, a maquiagem. A tentativa de, mudando o nome, enganar os trouxas que ficam sem saber que se trata apenas de uma maquiagem da CPMF, Contribuição Provisória, que se tornou perene, de movimentação financeira. Eu já homenageei aqui o Ricardo Brandt, agora vou homenagear outra amiga muito querida, de muito tempo, uma grande jornalista, Rosângela Bittar, que escreveu um artigo sensacional no Estadão de hoje chamado O Boiadeiro de Chicago. Sabe quem é o boiadeiro de Chicago? Paulo Guedes. Boiadeiro por quê? Porque passou a boiada, como recomendou o Ricardo Salles, para aproveitar a pandemia e criar uma forma de ludibriar os tontos e os que não são tontos, mas que não têm defesa desses seus truques, né? Segundo a linha fina desse artigo, imposto, contribuição ou sigla terão a carga negativa da velha CPMF. Eu vou aqui ler uma coisa que não vai nos atrapalhar muito, porque é apenas 2 paragrafinhos curtos, da Rosângela Bittar, que resumem esse truque safado. Então, eis que o polivalente Paulo Guedes, anunciado como posto Ipiranga por suas 1001 competências, adere à prática oportunista do colega ministro e aproveita a porteira
aberta da mortal pandemia para fazer passar sua boiada. A primeira e mais vistosa delas transforma a extinta CPMF em Imposto sobre Transações Financeiras, agora renomeado como CP ou CBS, sem perder a imagem odiosa. Segundo a Rosângela, a nova CPMF já vingou como projeto, adiado apenas provisoriamente pelo desgaste histórico revivido a partir de seu lançamento. Seguirá numa segunda etapa de reforma tributária iniciada ontem, e que os responsáveis por sua negociação não se prendam à semântica, como costuma fazer este governo quando lhe faltam argumentos. Imposto, contribuição ou sigla terão a carga negativa da velha CPMF, que há muito migrou para a política. Bom, ontem também foi um dia histórico na Câmara. A Câmara aprovou o aumento do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que o governo Bolsonaro queria encerrar para não ter que salvar as prefeituras da falência na área da educação, né? Então, ontem, numa derrota histórica para o governo, 499 deputados votaram a favor do relatório da deputada Dorinha, que aumentou para 27% a participação do Tesouro Nacional no financiamento do Fundeb para os municípios, e depois no primeiro turno e depois no segundo, 492 a favor do texto, 6 contra, né? Desses 6 eram só os mais fiéis deputados bolsonaristas, como, por exemplo, Bia Kicis, do Distrito Federal, e Cristo Nieto, do Rio de Janeiro. Agora o texto segue para o Senado, que quer votá-lo ainda este mês e onde a surra também vai ser grande. Em compensação, e aqui eu quero dizer que essa derrota foi, de certa forma, aliviada por isso, passou pelo Congresso, né, pela Câmara, e vai passar também pelo Senado, a substituição da Bolsa Família pela Renda Brasil. Ou seja, o Bolsonaro vai conseguir carimbar como seu o antigo programa do PT, tirando-lhe a denominação petista e adotando uma denominação meio Paulo Guedes, meio Jair Bolsonaro, né? Agora, não sou eu que vou criticar aqui um programa social, seja quem for o patrono, seja qual for o uso eleitoral que ele vier a ter. Afinal de contas, estamos num drama terrível, os pobres estão pagando uma conta incrível. Hoje nós tivemos registrados pelo consórcio de imprensa, que somos números das secretarias estaduais, mais de 1.300 mortes. Se chegamos ao platô, o que parece que não é verdade, porque tem uma subida, ainda estamos muito no alto, e isso atinge principalmente os pobres da periferia e aumentam o desemprego e a desocupação em ocupações, em trabalhos informais. De qualquer maneira, fica aqui a notícia ainda mais chocante, como uma espécie de horizonte terrível à vista, que foi a notícia dada de que em La Paz, nesta madrugada, foram recolhidos 400 corpos de pessoas mortas pela Covid, lá na Bolívia. Bom, com a notícia boa do Fundeb, que é uma data histórica para a educação brasileira, a educação pública, acabando com essa falácia da substituição da educação pública pela privada na educação básica, na instrução básica, eu encerro hoje por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.